Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos piedosamente por um instante, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois é Ele o intérprete da palavra, que Ele agora nos auxilie na meditação da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje ao capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Jesus, no caminho para Jerusalém, dirigiu à multidão, aos fariseus e aos discípulos uma série de ensinos. Os discípulos assistiram tudo e, na medida que Jesus foi ensinando, foi dando uma tomada de consciência para os discípulos e eles perceberam: assim que tiver um intervalo, nós temos que falar com Jesus e pedir uma ajuda a Ele. Vamos lá? Número 9 do seu folheto.
Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: bradem, aumenta a nossa fé. espere lá. Tente recordar nesses últimos 5, 6 domingos, 8 domingos, os evangelhos e os ensinos de Jesus. Começou lá atrás, quando alguém do meio da multidão gritou para Jesus: pede ao meu irmão que reparta comigo a herança. Depois daquele pedido, Jesus foi dirigindo aos discípulos uma série de ensinos, insistindo muito na recomendação: cuidado com a relação de vocês com os bens deste mundo, com a riqueza. A gente pode sintetizar assim: no caminho para Jerusalém, nos relatos que vimos até aqui, o mestre da Galileia pedia: vocês estão me seguindo, não coloquem a confiança de vocês nas riquezas, no poder, no luxo, na fartura de domingo passado do rico, lembra? Das festas esplêndidas. Não coloquem a confiança de vocês nisto. Os discípulos escutaram isso tudo, escutaram também Jesus dizer: quem quiser me seguir e não pôr atrás de mim o pai, a mãe, irmão, irmã, esposas, lembram? Até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não ficar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Os discípulos pensaram: ai, 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 só com essa fé, com essa fezinha que a gente tem, não dá para continuar seguindo Jesus, não. A abordagem, diz Bento XVI, os discípulos não pedem dons materiais, depois de ver tudo que os dons materiais podem fazer de estrago na nossa vida, podem se transformar de bênção para maldição. Eles se aproximam de Jesus para pedir dons espirituais. Aumenta a nossa fé. Pronto. A reação de Jesus é impressionante. Mais ou menos assim: antes de dar fé para vocês, é preciso corrigir o que vocês pensam sobre o que é a fé. E tem gente que passa anos no segmento de Jesus, na igreja, mas com uma compreensão equivocada sobre o que é a fé. A reação de Jesus agora é impressionante, porque como mestre, como pedagogo, como mistagogo, que ensina conduzindo a gente não a conceitos, mas ele ensina conduzindo a gente para dentro do mistério de Deus. Tem diferença? O pedagogo ensina conceitos, o mistagogo ensina e educa a gente na entrada do mistério de Deus. É muito diferente. Daí a tragédia de muita gente transformar a fé cristã em aprender conceitos, doutrinas, regras, que são importantes. Não deixe não. Mas isso só serve se te conduz e te leva para dentro do mistério, e não para dentro de você, da compreensão sua. A reação de Jesus é um desmantelamento naquilo que é a compreensão corrente sobre fé. Vamos lá? É bom lembrar que a gente entrou no capítulo 17, já no versículo 5, e no versículo 1 e 3, Jesus falou sobre os escândalos
Depois de falar das riquezas, no versículo 1 e 3 ele falou sobre os escândalos. Não precisa nem citar exemplo aqui, né? E no versículo 3 e 4, ele falou sobre o perdão. Perdoar, se teu irmão errar contra você 7 vezes no mesmo dia, perdoa 7 vezes. Não tem limite para perdoar. Aí entra na conversa sobre a fé. É esta abordagem acerca da relação com os bens e com a fartura deste mundo que pode desembocar em escândalo e necessidade de perdão, de muitas vezes, que os apóstolos dizem, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Brada? Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda... Espere lá, vamos antes de entrar. Jesus é mestre, e como bom mestre, ele não tem medo de desconcertar os discípulos, os alunos. Ele já começa a conversa levantando uma dúvida. Será que o que você tem é fé? Se vós tivesseis fé. Você aceita Jesus desmantelar a segurança que você tem com o que você compreende sobre fé? Você aceitaria Jesus corrigir sua compreensão acerca do que é a fé? Então, se vós tivesseis fé, aí desce ao extremo. Vamos? Mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Duas considerações importantes. A primeira, Jesus, todas as vezes que ele ensina entrando na conversa com a gente e parece que ele pensa igual a gente pensa. Como é que a gente pensa a fé? A fé a gente pensa de forma mágica, poder de fazer coisas espalhafatosas, grandiosas, dizer a esse monte, arranca daqui e planta-te dali, a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te dali. Jesus diz que a fé, mais importante, primeiro, do que o tamanho, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, ela pode ter força sobre coisas grandiosas. Olhe a desproporção do grão de mostarda com uma das maiores árvores da região de deserto, simbolizada na amoreira. Poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual é a moral? Fé gera obediência. Fé não gera conceito, não gera acúmulo de informações. Fé não gera, primeiro, acúmulo de informações, de regras, doutrinas, normas, mas fé gera obediência. A pergunta sobre a fé que eu tenho e que você tem é se ela é capaz de criar ambientes de obediência. Esse conceito, minha gente, é elevadíssimo e devolve a gente para a primeira conversa de Deus com os personagens importantes da revelação bíblica. Shema Israel. Escuta, Israel. Escuta. Escuta. Pronto. Primeiro desmantelamento. Fé não é quantidade, mas qualidade. Eles pediram um aumento. E Jesus diz, o problema não é quantidade, é qualidade. Segundo, fé gera
realidade de obediência. E aí, ele conta uma historiazinha que, de novo, desmantela o que é a obediência. Obediência a quê e a quem? No ambiente da fé, que gera obediência, o discípulo e a discípula de Jesus deve se identificar com quem manda ou com quem obedece. É esse o terceiro desmantelamento. Vamos lá? Versículo 7. Se algum de vós tem um empregado e trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, bradem? Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? A pergunta que vem agora no versículo 9 é a pergunta decisiva, porque Jesus repetiu a ideia do comando do patrão. E de novo ele vai ao extremo da autoridade do patrão. Leia, será? Que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Espere lá. Bom, todos os grandes estudiosos de Bíblia entendem um raciocínio em comum: a novidade no modo com que Jesus ensina. E Jesus ensina sempre de uma maneira. Ele conversa com os discípulos e com a gente, faz a gente pensar que ele pensa igual a gente pensa, e vai. Quando a gente pensa, ele pensa igual a mim, tá vendo? Até ele pensa como eu penso, aí ele dá uma rasteira. Aí ele desmantela. E é impressionante. Ele conta a historiazinha, faz a pergunta: será que o patrão vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? De novo, fé é obediência. A conclusão é chocante. Vamos ver? Assim também vós. Brada. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, fazer o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Moral da história. Primeiro, na parábola, a historinha que Jesus conta. Ter fé para o discípulo, é mandar ou é obedecer? Qual é o sinal de que você tem fé? Sua capacidade de mandar na moreira ou sua capacidade de obedecer? Portanto, ter fé é, mesmo sendo grande como uma amoreira, obedecer. Uau! Essa é a novidade do Evangelho. Jesus falou: não ponha confiança no dinheiro, na herança, no poder, no prazer. E hoje Jesus diz uma das coisas mais difíceis para a gente engolir, ainda mais porque é dia de eleições. Hoje Jesus diz assim: não coloque tua confiança nas tuas obras. Põe sua confiança não no poder do suor que você derramou, mas no poder de quem te manda. É duro isso. É um esfarelamento do conceito de fé. Não é não? A obra, ela cria na gente uma presunção. As obras
fazem a gente pensar que a gente está acumulando crédito diante das pessoas e de Deus. Gradativamente a obra vai fazendo a gente se tornar um que tem direito de cobrar o devedor, Deus que deve, ou a igreja que me deve. Acham que Deus não é outra coisa senão um devedor. A fé é um modo de ser, mas mais do que isso, é um modo de agir sem pretensão de acumular crédito. Não pode ser aumentada a partir do poder meu de mandar nas coisas, mas fé só é aumentada a partir da minha escuta e da minha disposição em ralar. É assustador que Jesus conta uma história e no final da historinha, entre o patrão e o empregado obediente, o discípulo de Jesus se identifica muito mais com o empregado obediente do que com o patrão poderoso. Não é não? Isso é desconfortável. Isso desinstala muita coisa. Como seria um pai que tem autoridade numa casa, mas a autoridade dele é fruto da obediência a Deus? De uma mãe, de uma esposa, um esposo. Fé não se resume a um ato ou uma série de atos virtuosos. Fé não é proclamar as minhas virtudes e celebrá-las, e ganhar crédito e like, e seguidores. Fé é uma liberdade interior de colocar minha confiança num único absoluto que é Deus. Descentrar de mim, renuncia a si mesmo. Pai, mãe, afetos, bens, prazeres, tome a sua cruz, vai atrás de mim e me siga. No reino de Deus somos todos servidores. Não podemos fazer do serviço que prestamos como cristãs e cristãos uma carreira. Porque trabalhamos reivindicar promoções, honrarias, prêmios, cargos, títulos, funções, voto. Isso é próprio do mundo. Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. O que é então a obra do cristão? Que diferença tem a obra, o agir do cristão para o agir do mundo? As obras, olhe para a cruz, não olhe para mim não. Olhe para a cruz. As obras do cristão, da cristã, devem ser manifestações da acolhida agradecida ao amor generoso de Deus para com todos. E porque eu experimento esse amor me move a fazer o que Cristo fez. E o que Ele ensinou a gente a rezar no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ter fé é submissão à vontade dEle. E botar um umbigo com uma lista enorme de créditos e de obras e de realizações de lado e dizer, somos servos inúteis. Fazemos o que devíamos fazer. Ele é por excelência o servo inútil. Olhe para a cruz. Jesus é por excelência o servo inútil. Aquele que sofreu isso tudo para dizer a mim e a você, se você
quiser esse trabalho meu, de te procurar, te resgatar e pagar o preço do seu resgate, se você quiser, eu posso te levar a uma vida feliz em Deus. E Ele é servo inútil, porque você pode ficar diante desse trabalho dele e dizer: não quero não, eu quero riqueza, prazer, luxo, fama, prestígio, like, seguidores. Só a cruz pode te ensinar a medida do servo inútil, só ela. Mais ou menos quando as mães, antigamente, aquelas famílias grandes de nós mais velhos, nossas mães faziam aqueles almoços enormes no domingo, todo mundo comia, bebia, e a gente olhava e não via a mãe comer. E ela não parava, cuidando e servindo de todo mundo. Na hora de lavar as vasilhas, ela ficava pegando os restinhos e beliscando, e você dava uma bronca na mãe: mãe, come! O que elas diziam? Às vezes com lágrima e com um sorriso enorme nos lábios e lágrima: meu filho, estou tão feliz por essa harmonia aqui dentro de casa que nem fome eu tenho hoje. Era assim a fé das servas e dos servos inúteis antigamente. E essa fé tem perdido muito crédito, não tem? A gente, antes de fazer, já começa a acumular o crédito. Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Irmã, irmão, tem uma palavra dura no Salmo. A última estrofe diz assim: não fecheis os corações. Não fecheis os corações, como vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecha o coração, não fecha. Apesar das obras que você fez, não fecha o coração. Apesar das obras, mesmo vendo as obras de Deus, não feche o coração. Amém? Se as suas obras não estão dando os likes, os elogios e os resultados e os reconhecimentos que você quer, comece a proclamar uma felicidade para o seu coração, repetindo diante da cruz: Senhor, sou serva, sou servo inútil, eu fiz o que eu devia fazer, porque do Senhor eu recebi tanto amor, que eu não quero nem dar conta de fazer outra coisa, Senhor. Amém? Mas tem ainda uma sentença mais dura. Pega a segunda leitura. Carta de Paulo a Timóteo. Versículo 8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Leia. Mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Ter fé é trabalhar e ter capacidade de sofrer por causa do Evangelho. Ter fé, mais do que like, tweet, elogio e seguidores, pode ser que ela gere mais sofrimento do que aplauso. Está claro? Está claro? Ter fé. Vamos encerrar a meditação com a primeira leitura, porque hoje é dia de eleições e o profeta Abacuque, parece que a gente está abrindo o jornal do dia. Veja: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver, leia comigo, iniquidade, quando tu mesmo vês a maldade? Brada,
Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. E o Senhor respondeu, lá no final, no versículo 4, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Se na sua casa, no seu país, tem violência, iniquidade, maldade, destruição, prepotência, se na sua casa ou no seu país reina a discussão e a discórdia, é porque ele não está reinando. É porque ele não está reinando. É porque ele não está reinando. Ainda que as ideologias de direita ou de esquerda apresentem as soluções, a única ideia que pode brotar e salvar o mundo é a da cruz, que capaz de corrigir os defeitos das ideologias de esquerda, e a cruz capaz de corrigir os defeitos das ideologias de direita. Só ela. Só ela. Se você aceita Jesus aumentar a sua fé para viver essa fé, dobre-se, incline-se e repita como os apóstolos. Olhe para a cruz. Os discípulos disseram, aumenta a nossa fé, e Jesus disse, vai trabalhar, ralar e não reivindique nada, assim você será homem e mulher de muita fé. Fé não é conceito, é suor derramado e boca não reivindicando nada, mas louvando o amor que recebeu de Deus, porque trabalhar é dar ao mundo o amor que eu recebi de Deus. Amém? Amém. Amém. Fale desse amor e peça esse amor. Reze, incline sua cabeça e reze. Peça de Deus a graça de você ser instrumento de Deus no mundo, com o poder da fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, que gera empregadas, empregados, servos obedientes e não reivindicadores de reconhecimento. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Canta para te adorar, para te adorar, para te louvar. liberta-me, Senhor Jesus. De pé, Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor. Jesus. Deixe o folheto no banco, estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus e ofereça a Jesus
todo trabalho seu, todo esforço seu, mesmo que às vezes marcados de erros e fraquezas, mas entregue a Jesus a sua dedicação, o seu esforço, na família, na profissão, no mundo, na igreja. Tudo que você faz, diga a Ele que é como serva, servo dEle que você faz, que você entrega. Peça para Ele purificar tudo que faz as suas obras terem manchas de fraquezas suas, de enganos seus, de compreensões equivocadas sobre a fé e sobre a obra sua. Peça para Ele limpar e purificar as suas obras das marcas de suas fragilidades e entregue a Ele sua disposição em ser serva, servo da fé, na fé. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente nesta palavra que ouvimos e meditamos. Pelo poder desta palavra, transforma-me em servo, como modelo perfeito do Senhor na cruz. Também nós proclamamos, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, porque é muito amor que do Senhor recebemos, e só amor e trabalho generoso devemos espalhar. Põe a mão no coração, faça a sua oração de agradecimento a Jesus por todo o bem que você pode fazer para um mundo melhor. Agradeça, louve pelo bem que você já recebeu de pessoas simples, humildes, que deram testemunho de serva e servo como Jesus ensina. Agradeça também quem te serve. Amém.